pessoal, hoje a TV Acontecendo Aqui vai fazer uma entrevista com um profissional conhecido em Santa Catarina pela trajetória que teve no Grupo RBS e no governo de Santa Catarina, o Derli Massaú de Anunciação. Nós vamos conversar sobre os 45 anos de carteira registrada, vamos falar sobre a sua gestão na área de comunicação do governo de Santa Catarina e na sua última missão no governo Colombo, que foi secretário de administração. Derli, obrigado por nos receber. Vamos começar uma conversa aqui que eu espero que seja do agrado do nosso público. Legal. Derli, são 45 anos de carteira assinada, um profissional com 30 anos de experiência no Grupo RBS, 12 no governo do Estado. Qual é o teu plano para completar 50 anos de carteira assinada? Não sei ainda, não sei ainda. Eu gosto muito de trabalhar, né? É uma coisa que me motiva, me agrada, mas eu deixo as coisas correrem um pouco, entendeu? Então esses 90 dias que eu me dei de presente de férias vai ser para que a gente descontraia, descanse, mas também comece a olhar o que eu vou fazer no futuro, que seria a partir do segundo semestre desse ano. Ok, na sua trajetória profissional, muitos anos na área de comunicação, certamente você enfrentou muitos desafios, mas ao mesmo tempo grandes conquistas. Fala um pouco assim desses anos todos na área. Como tudo na vida, as coisas boas trazem as ruins e as ruins trazem as boas, né? Eu sempre digo que a vida, assim, no lado profissional e toda a minha vida, ela foi muito bondosa comigo. Na realidade, eu comecei a trabalhar no final da década de 60 na TV Difusora de Porto Alegre, que hoje é Bandeirantes. E muito cedo, mas muito cedo mesmo, eu fui galgando cargos importantes dentro do meio de comunicação. Esse foi o lado bom. Mas eu paguei um ônus por isso, porque eu não tinha nenhuma maturidade, eu era um guri, né, 19, 20 anos, assumindo cargo de direção. E aí, a falta de maturidade fez eu me quebrar também em várias circunstâncias, né? Mas tudo serve de aprendizado, né? Nada diferente da tua vida, da vida de qualquer pessoa. Então, eu uso os erros para melhorar como pessoa e como profissional e repetiria tudo de novo, Jailson. Repetiria tudo de novo, não me queixo de nada. Acho que eu sou privilegiado, né? Que a vida me privilegiou. Então, tá tudo 10 para mim. Em Santa Catarina você realizou muita coisa no Grupo RBS. O que na sua gestão no Grupo RBS você implementou e que está aí até hoje? Na realidade, a RBS é uma empresa muito profissional, com pessoas muito inteligentes. Eu conheci desde o seu fundador, o Maurício, os seus sócios, o Jaime, Fernando Ernesto, depois os herdeiros, o Nelson, o Pedro e assim sucessivamente. E é uma empresa que ela sabe tirar do profissional aquilo que ele tem de melhor. Eu, como sou muito inquieto, eu acho que ela usou essa minha inquietação, então eu passei por várias áreas da RBS, né? Porque de repente quando as coisas se ajustam e fico na rotina eu canso. Então eu acho que eles, sabedores disso, nunca me contaram, mas eu percebo isso, eles iam fazendo eu mudar de posição, a maneira que alguma questão que eu tivesse solucionado através da minha gestão, eu já migrava para outra. Mas tem desafios importantes. Eu me lembro quando eu fui da área corporativa para a Zero Hora, a Zero Hora ainda no início da década de 80, era um veículo de comunicação com problemas de rentabilidade, tinha o Correio do Povo que era o líder de mercado, então a gente fez junto com outros companheiros um trabalho muito legal, mas muito legal. E eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu na RBS foi o que terminou me trazendo para Santa Catarina. Porque a RBS em 86 tinha implantado o Jornal Diário Catarinense e ele já nasceu líder, mas nasceu com vários problemas. De tamanho, erros de projeto e uma série de questões. E aí, em 87, a RBS me convidou para vir dirigir o Diário Catarinense. E que foi um grande desafio, né? Um grande desafio, porque realmente era um mercado novo, um mercado que uma concorrência muito forte. Na época, só em jornais, nós tínhamos 3 jornais que faziam um jornalismo bastante competente, que era o Jornal de Santa Catarina em Blumenau, a Notícia em Joinville e o Jornal Estado aqui na capital, sem contar os inúmeros jornais que existiam espalhados pelo Estado, né?
Então foi um projeto muito difícil. Uma das coisas que me gratificam muito nos meus 28 anos de RBS, ou quase 28, foi justamente ter conseguido, junto com uma série de pessoas, ter encaminhado e ter dado sustentação ao projeto do Jornal Diário Catarinense. Bom, eu queria questionar com você a sua passagem pelo governo de Santa Catarina, que pegou 2 gestões do governador Luiz Henrique e uma gestão e um pouquinho do governador Colombo. Você esteve na SECOM, Secretaria de Comunicação, na Casa Civil e na Secretaria de Administração. O que você implementou, o que você fez e ficou como a tua marca nessas 3 áreas? Na comunicação, eu acho que foi ter um plano consistente, com regras claras, na qual o mercado sabia, né, qual eram as regras do jogo, como a gente diz. E eu acho que realmente isso foi uma marca. Outra coisa assim que na conversa com as pessoas que me chama a atenção é o seguinte, era o atendimento pessoal que a gente dava. Né? O nosso interior é muito rico, né, mas muito diversificado. E eu recebia todo mundo, eu conversava, eu ia para o interior, visitava, eu visitei jornais que era feito na peça da casa de uma pessoa, de um jornalista, né? E eu fazia questão de visitá-lo, porque se ele estava devidamente instalado, para mim pouco importava o tamanho do veículo, né? Ou seja, o veículo está instalado, eu quero conhecer, quero visitar. Então, esse atendimento, assim, ter criado vínculos assim, humanos com o trade de comunicação, eu acho que foi uma marca por tudo que eles já fizeram de reconhecimento da minha pessoa. Na Casa Civil, a característica é outra, né? É uma secretaria assim, com muito teor político, mas mesmo assim eu combinei com o governador Colombo, na época que ele me convidou, que eu ficaria mais na área técnica e menos na área política por falta de cacuete. E ali na Casa Civil nasceu o que a gente chama de modelo de gestão estratégica, que o governo está aplicando hoje e que atrás disso veio uma série de coisas, tipo o Pacto de Santa Catarina, consultorias que a gente fez para implantar e melhorar a saúde, na área de saúde, e tem vários tópicos, convênios com o BNDES, tinha um programa muito legal que a gente começou a implantar e infelizmente não andou, que nós apelidamos de Painel Brasil. O que era isso? Eram itens comuns a todos os estados, e que todo o estado colocaria a última compra que ele fez desse item, quanto ele pagou por unidade, desde que elas fossem iguais. Ou seja, várias coisas que hoje eu escuto que acontece no Brasil, né, com o painel, porque o que acontece? Tem uma hora que um estado seria a referência e outra hora ele estaria buscando uma referência. E várias questões questionadas de postura ética, eu acho que se eliminariam com isso, porque todo mundo estaria sabendo quanto cada um está pagando por um produto. Infelizmente não andou, né? Essa é uma das suas preocupações. Não andou por vários motivos. Mas nasceu na Casa Civil, eu acho que a coisa mais importante foi ter nascido o modelo de gestão estratégica. E na administração, como consequência disso, que estava também dentro do modelo, tem 2 coisas para mim muito marcantes, né? Um é o que ficou apelidado de SIG, que nada mais é que o Cadastro de Informações Gerenciais. O que é isso? Todo procedimento de governo, a maneira que ele se relaciona com o mundo externo, ele tem que sair no Diário Oficial. E cada secretaria segue a sua gestão. Com a criação desse cadastro, qualquer procedimento para ir para o Diário Oficial tinha que ser cadastrado e ele gerava um número. Ou seja, o governador do estado tem diariamente na mesa dele tudo que o governo encaminhou. Ele tem um retrato, né? O que esse governo fez hoje? A administração mandou comprar isso, a saúde mandou comprar aquilo, senão não sai no Diário Oficial. E não saindo no Diário Oficial, tu não pode executar. Esse foi um. E outro que eu acho que assim me deixa muito feliz foi que a gente criou o que a gente apelidou de Comissão de Aditivos Contratuais. Era uma comissão composta só de servidores públicos de carreira e na qual todo aditivo contratual de governo só poderia ser realizado depois que passasse e fosse aprovado por essa comissão. E realmente o número de aditivos, né, depois que foi implantado, caiu de forma razoável, né? Então, e o bom é isso, o bom é que era com servidores de carreira e de várias áreas.
Na comissão tem procurador-geral do Estado, tem gente da administração, tem gente da Fazenda, ou seja, eram várias áreas, não estava, alguém concentrou poder para isso, não. Era de várias áreas participando e o mais importante, de servidores de carreira. Bom, e alguma frustração, algo que você não realizou, que você, puxa, isso aqui... Várias coisas, várias coisas. Uma das motivações, inclusive, e nós estávamos conversando aqui na informalidade antes de gravar a entrevista, é justamente isso. O tu não conseguir fazer vai desmotivando, vai cansando, né? E aí tu vai perdendo a razão de ser de tu continuar. Então, nesse período, na SECOM, nesses 8 anos, certamente você criou uma série de amigos, mas também alguns desafetos. O que balanço você faz desse aspecto na sua gestão? Foram 8 anos, né? Em resumo, eu considero ele positivo, mas nada diferente do que veio na pergunta, né? Em qualquer segmento, tu faz relações, tu conquista amigos e conquista inimigos, ou pessoas, se não são inimigas, pelo menos discordam daquilo que tu está fazendo. Mas eu tenho a consciência tranquila, porque primeiro eu nunca tive a pretensão de agradar todo mundo. E segundo, que mesmo aqueles que discordavam, jamais eles puderam acusar que foi feito alguma coisa que eles não sabiam. Por quê? Porque a minha preocupação, até pelo esse receio que eu não tinha experiência na área pública, foi eu colocar no mercado, inclusive isso foi por escrito, apelidaram, brincaram, a cartilha do Derli, tinham todas as regras de como iam funcionar a comunicação do governo Luiz Henrique, como a SECOM ia se posicionar. Então eles tinham ali, estava escrito. Com certeza, vários não concordavam, mas sabiam que era assim e era um procedimento único para todos, o que valia para um, valia para outro. Então, eu acho que isso deu segurança, né? Inclusive aqueles que eventualmente discordaram durante todo o tempo, mas jamais vieram dizer, tu fez isso, mas para o fulano foi diferente. Então, eu acho que no balanço, eu tenho um balanço com um balanço positivo. Você deixou uma grande marca na tua gestão, que foi a metodologia de distribuição da mídia do governo do Estado. Uma série de regras que é utilizada até hoje e há um reconhecimento do Fórum Catarinense de Comunicação sobre essa atitude positiva. Como era antes e como é que ficou depois? Eu não gosto muito de comparar, né? Eu acho que cada um vem fazendo uma escada e o processo profissional vai amadurecendo e vai crescendo. Não me cabe julgar no governo anterior, por exemplo, o que nós sucedemos, que foi do então governador Esperidião Amin, o modelo dele, né? Apenas eu implantei um modelo diferente, né? E que eu acho que surtiu efeito, até pelo que verbalizava sempre em todos os encontros os próprios empresários da comunicação, né? Agora, dizer que foi ruim os anteriores, né? O que eu acho que realmente deu um salto e realmente eu acho que eu contribuí, foi para nós termos uma verba mais adequada, né? Uma verba mais adequada, e sem ter que fazer aquele esconde-esconde nas secretarias, ou seja, estava tudo na SECOM. Eu até tive alguns ônus por isso, né? Por isso que seria mais fácil esconder, né? Eu concentrei, porque eu acho que é um dever da área pública, a sociedade tem que saber, tem que deixar ela julgar, ela discorda, concorda, mas estava ali, fizessem o julgamento que quisessem fazer. Então, esse modelo de gestão da SECOM, implantado por você e pelo governador Luiz Henrique, é elogiado por vários setores aqui do Estado, inclusive tem sido utilizado em outros estados, né? Uma gestão com 14 agências de propaganda, com lotes variados. Qual é o critério para se definir volume de verba por lote? E já que outros estados estão aplicando, qual é o segredo, qual é o benefício disso no final? Não, na realidade eu procurei usar o que tem no mercado, né? Assim como existe na iniciativa privada, de usar um percentual da receita do governo, né, para a área de comunicação. Até porque a própria Constituição diz que o cidadão tem que ser informado, né, e fazer comunicação custa dinheiro, né? A gente gosta ou não gosta e custa dinheiro. O mercado publicitário, o segmento mais agressivo tem que ser o varejo, né? E os grandes varejos chegam a aplicar 3% do seu faturamento em comunicação. Eu entendi que a gente deveria usar o menor faturamento, que são de indústria, tudo, e sempre trabalhei com 0,5%, ou seja, 0,5%,
de verba destinada. E aí definimos o primeiro grande quadrante, qual a verba desse governo. Então, ele era 0,5% da receita do Estado. O segundo foi quando a gente resolveu abrir, mas não por favor, a gente abriu em vários lotes no sentido de realmente instigar o meio de comunicação a participar. Porque uma das coisas boas é a competição. Né? Tu tem uma agência fazer uma campanha melhor que a outra, ganha o cliente governo. Né? Então, a abertura dos lotes, em vários lotes, foi nesse sentido, que proporcionasse várias participações, no sentido de instigar e que a qualidade viesse em benefício do governo, e estando em benefício do governo, estaria em benefício da sociedade. E o que tu perguntou aqui, como definia o volume dos lotes, aí é pelo tamanho, pela magnitude de cada secretaria. Né? Por exemplo, a Secretaria de Educação com certeza tem que ter uma verba maior que a Secretaria da Agricultura, pela magnitude, pelo que ela atinge. Né? Nós temos 600 mil alunos, mais os professores envolvidos, mais os pais dos alunos. Então, quando tu faz uma conta, tu chega aí em quase metade da população envolvida numa área de educação. Diferente da agricultura, que é mais focada no nosso agricultor, no interior do estado. Então, dentro disso aí, tu tendo a verba total, a gente mais ou menos mensurou pelo tamanho de cada secretaria. Bom, naquela palestra de 2003, um dos itens que você colocou na mesa foi a tabela de preço dos veículos. E você disse que agora não tem tabela de preço diferente para o governo. Vamos ajustar as tabelas e vamos negociar. Como é que foi esse momento de conversar com os veículos e trazer a realidade da iniciativa privada também para o governo na negociação de preço de veículo? É que na realidade tinha que dar uma contrapartida. Por que os veículos tinham mais de uma tabela? E tinham isso no Brasil todo, não era aqui. Porque os governos não honravam nas datas. E isso veio desde o tempo que nós vivíamos num regime inflacionário. Então o veículo vendia o seu produto para um órgão público e ia receber 4, 5, 6 meses depois, e nós com uma inflação. Evidente que o dinheiro dele deixava de valer. Então os veículos no Brasil inteiro foram criando isso. Tinham duas tabelas, uma para a área privada e uma para a área pública. Quando eu entrei no governo e eu tinha conversado com quem me convidou, o governador Luiz Henrique, eu ponderei uma série de questões. E como eu achava que eu poderia ganhar no preço, até porque eu vim do mercado e conhecia, que seria uma maneira de eu baratear para o governo do estado a sua comunicação, eu disse, olha, só que nós temos algumas regras, né? Entre elas, nós temos que honrar em dia os nossos pagamentos. E ele se comprometeu comigo que a comunicação dentro da verba destinada que receberia e nós não iríamos atrasar. E a gente conseguiu fazer isso. Com isso deu confiança ao governo, aos veículos de comunicação. E o mais importante não seria nem a confiança, é eles receberem o dinheiro deles valendo. Né? Entendeu? Então eles entenderam isso, e o governo do estado cumpriu a sua parte, né? E aí eles cumpriram a parte dele e passamos a ter uma tabela só. E no governo Colombo isso continua valendo? Olha, eu trabalhei na área de comunicação no Colombo, na realidade 1 ano e 2 meses. Esse 1 ano e 2 meses que eu trabalhei está mantido. Depois eu não acompanho, não falo, né? Deixou de ser minha área. Então, tá bom. Fala um pouquinho da Secretaria de Administração, onde você também deixou a tua marca, você trabalhou muito contra a ineficiência provocada pelo modelo paquidérmico da administração pública. Você combateu isso, verbalizou isso muitas vezes e programou ou pensou numa reforma administrativa. Você implantou isso? Tem reflexo dessa reflexão tua? Na realidade, eu venho dizendo isso em várias entrevistas, né? E sempre falo, eu acho que nós chegamos num momento do Brasil que não é a questão de mudar pessoas. Né? Se não mudar um modelo, não tem quem conserte, porque o modelo está engessado. Né? E é difícil explicar isso assim numa entrevista, né? Eu já provoquei vários jornalistas para escreverem sobre isso, mas ele é tudo, o governador pouco pode fazer. Quando tu pega a receita do estado, tu vem decupando para onde é destinado, que a legislação determina. Então tu pega do que tu arrecadou, 25% tu entrega para os municípios. Sobrou 75%. Desses 75%, tu passa em torno de 20%, 22% para outros poderes, acrescido da UDESC no nosso caso. 13% tu paga, a União pega no teu caixa para pagar a dívida do Estado com a União.
12% constitucionalmente tu tem que separar para aplicar na educação, na saúde. 25% tu é obrigado a aplicar na educação. Então tu vai tirando tudo isso, te sobra um pouquinho mais de 10%. 10% tu tem para fazer o resto tudo. Agricultura, segurança pública, a fazenda que tem que pagar, né? Tem que pagar as pessoas, administração, planejamento, as empresas dependentes, tipo a Ipagre e a Cidasc, que são empresas que até tem alguma receita, mas não chega a 10% do custo delas e o Estado tem. Então o que acontece? Sempre falta dinheiro. Qual é a arrecadação anual do governo de Santa Catarina? Ela bruta na faixa de 30 bilhões, né? Aí tu vai fazendo essa conta que eu te disse, 25% vai para os municípios, do que sobrar 22% vai para os outros poderes, 13% para a dívida, né? E assim sucessivamente. Bom, um dos seus projetos ou das suas declarações mais polêmicas durante a Secretaria de Agricultura foi extinguir municípios como categoria para cidades com menos de 25 mil habitantes. Qual era a ideia e no que deu isso? Na realidade, o 25 é uma referência, é a minha referência. Eu acho que, na realidade, o que eu quis fazer foi uma provocação. Porque qual é o problema, na minha visão? Quando começou a se criar municípios, nos últimos 30 anos, o Brasil dobrou o número de municípios. Nós temos municípios, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem um município que tem 700 eleitores. Aí criaram um município sob a alegação que não teria aumento de custo, porque o dinheiro era o mesmo, porque tem o fundo dos municípios, né? O que é verdade, só que contaram meia verdade. Por quê? Quando tu tem um município só, tu paga a chamada área meio, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, Câmara de Vereadores, e sobra X de dinheiro para tu aplicar na atividade fim. Saúde, educação, seja o que for que o município, dentro da característica dele. No momento que tu cria municípios, o que acontece? Tu tira, o dinheiro total é o mesmo, só que tu tira dinheiro da área fim para pagar mais prefeito, mais secretário, mais vice-prefeito, mais Câmara Municipal, mais aluguel. Ou seja, tu tira lá da atividade fim e bota para a atividade meio. Então, essa é a minha crítica. Teve gente que me escreveu, gente publicaram, inclusive, cartas no jornal, apoiando a ideia, eventualmente questionando o número, né? E teve reações contrárias também, né? Tem um município que eu gosto muito, eu visitei umas 3 vezes com o Luiz Henrique, apesar deles não saberem, que é Arabutã. E a Câmara de Vereadores, como democraticamente pode fazer, e até legalmente, aí ela fez uma moção de repúdio quanto ao artigo que eu fiz defendendo essa tese, né? Mas é a minha posição, não quis agredir Arabutã e nenhum município que tenha menos de 25 mil. Eu estou querendo o bem do Brasil. Claro. E apenas nenhuma opinião, né? Se é válida, analise, se não for, bote no lixo. Bom, pelo que você nos relatou até esse momento, você tem muitas realizações e sai, né, da gestão pública com prazer pelo que você fez. O fato de não ser político facilitou? Foi uma vantagem competitiva diante da quantidade de políticos que você conviveu em 12 anos? Novamente, tem os dois lados. De um lado, foi muito positivo, porque, na realidade, a política é uma competição. E, na realidade, essa competição é feita não com os adversários, é feita com teus companheiros. Quando tu vai para uma eleição, na proporcional, tu tem... Cada partido, ele sabe quantos deputados, por exemplo, ou quantos vereadores ele vai fazer. Nós vamos fazer 10. Então, o que acontece? Eu tenho que correr, eu tenho que estar entre os 10 que tem maior velocidade, ou maior número de votos. Então, na realidade, a tua competição é com teus companheiros, e não com os outros, né? Então, nesse lado, como eu nunca tive a pretensão de concorrer a nada, eu sempre tive apoio irrestrito dos nossos deputados, dos deputados da base governista. Porque eu jamais fui uma ameaça, muito pelo contrário, eu estava ali para auxiliar, né? Então, esse é positivo. E tem o lado ruim, às vezes, se eu fosse político, de repente eu não teria dado tanta cabeçada, teria mais jogo de cintura, mas como a gente nasce, cada um nasce com um tipo de sangue, né? O meu não é esse, né? O meu é mais estratégia, é mais pragmatismo, então esse é o meu perfil, né? Então, teve momentos ótimos, a simbiose foi perfeita, eu viajei com vários deputados por todo o estado, tive uma oportunidade de nos encontrar com mídia, né, pessoal de mídia, foi muito legal, foi muito legal.
Bom, a tua saída causou estranheza em muita gente pelo pouco tempo após a diplomação lá na Assembleia. Você disse agora que na nossa entrevista a razão de você ter saído. Você foi se cansando, foi se aborrecendo, foi se entristecendo, mas por que 2 meses depois daquilo lá? Foi de fato isso ou teve alguma coisa que você... Não, na realidade, eu comuniquei ao governador Colombo e ao vice Eduardo Moreira no dia 11 de dezembro. Mandei uma mensagem para eles, dizendo da minha decisão, né? E que deixava eles na liberdade de nem me nomear, porque eu achava que ficava chato, né? Um governo que estava assumindo, mesmo que fosse de continuidade, assumindo um segundo mandato, e 3 meses depois um secretário sair e ter que trocar um secretário. Porque eu disse para eles que o meu prazo limite era 3 de abril, que é justamente a data que eu fiz 45 anos de carteira assinada, por isso a data 3 de abril. Eles entenderam, né, como nós estávamos em pleno estudo da reforma administrativa, e eu estava participando ativamente, eu era um dos líderes do grupo, junto com outros secretários, o secretário Serpa, o secretário Gavazzoni, nós estávamos trabalhando muito, mas muito mesmo, né, dentro da reforma. E eles entenderam que eu deveria ficar até fazer esse ciclo se completar, que era da reforma, que terminou nem se completando pelos motivos políticos, tudo que está ocorrendo no Brasil. Então foi retardada. E eventualmente, como eu aprendi também a conhecer, eu acho que aprendi a conhecer os políticos, eu acho que eles também fizeram uma aposta de fazer eu mudar de opinião. Né? Mas eu estava muito convicto do que eu queria, eu fiz o meu papel, tenho a consciência tranquila, eles ficaram à vontade, eles são soberanos nas decisões. Eu disse, olha, vai acontecer isso e vocês estão livres de nem me nomear e já escolher outro. Então, o jogo foi aberto. Bom, você, como estrategista, como administrador, como planejador, saiu e disse que vai estudar 90 dias, vai chutar lata por aí, vai curtir 90 dias. E no dia seguinte, você já tem alguma coisa. Muita gente já perguntou, onde você vai? E o acontecendo aqui também faz, para que o público dele saiba, onde o Derli vai colocar o seu talento, sua experiência, depois dos 90 dias. Eu não sei, eu nunca programei muito esse tipo de coisa, né? Evidente que eu vou fazer alguma coisa, né? E preferencialmente que seja naquilo que eu sei fazer, que é a área de comunicação. Tem assim algumas conversas assim muito mais na linha de bate-papo, vem trabalhar comigo, vem não sei o quê, mas não tem nada construído ou dito assim, já está encaminhado, vou para esse lugar, vou para aquele outro, entendeu? Eu quis assim, eu tô tentando primeiro tirar não um peso, mas descansar desses meus 45 anos, entendeu? Foi o presente que eu me dei, né? Quando eu disse, por que 90? Porque foi o presente que eu me dei, né? Por 45 anos de trabalho. E é evidente que isso ia surgindo, a gente vai construindo uma conversa e vai construindo um caminho, né? Meus filhos estão praticamente criados, entendeu? Graças a Deus, todos com saúde. Então, não tenho a maior preocupação assim, do que eu vou fazer, mas quero fazer alguma coisa. Você empreenderia, você investiria num veículo de comunicação, de mídia tradicional, de mídia nova? É uma coisa, a gente tem que cuidar algumas coisas na vida. Primeiro é a própria idade da gente, né? Não que... Eu até sempre cito esse exemplo, Roberto Marinho começou a Rede Globo com 65 anos, né? Então não é isso. O que eu estou dizendo é que tu tem que procurar acompanhar e te manter, né, tão competitivo como os jovens que vêm com esse monte de informação. Então, queira ou não queira, assim como quando eu entrei no governo, eu trazia todo um negócio bastante atualizado lá dos meios de comunicação, só que agora eu estou 12 anos dentro da área pública. Então eu tenho que me dar uma atualizada no mundo da comunicação, né? Entender o que está acontecendo, tecnologia, por mais que eu leia, eu sou uma pessoa que lê bastante, mas tu não vive esse dia a dia. Então tu tem que te dar umas atualizadas, né, para ver o que está acontecendo. Mas veículo de comunicação é uma coisa meio que assim, um vício, uma cachaça, né? Tu fica coçando as mãos para estar dentro de uma rádio, de um jornal, de uma televisão. Então, como se diz, é a minha praia, né? Eu trabalhei minha vida toda nisso, adoro isso, entendeu? E evidente que estaria dentro de um veículo de comunicação com o maior prazer. Para encerrar, uma mensagem que você queira dar, uma comunicação que você queira fazer, um recado que você queira dar para o mercado, para o público que está acontecendo aqui, à vontade. Não,
Não, o recado é que vocês estão falando, eu estou falando aqui direto para a Câmara agora, um apaixonado por comunicação, né? Acho que vale a pena, né? Agora tem que ter a cabeça aberta, né? Para saber assumir os erros, né? Se orgulhar dos seus acertos e não se entregar nunca, porque vale a pena. Bom, da minha parte, muito obrigado por nos receber, por conceder essa entrevista e acho que o público vai saborear bastante a nossa conversa. Obrigado, Eli. Legal. Sucesso para você. Falou.